Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cadê o Projeto? Tô aqui com meu amigo Otávio, a gente vai apresentar para vocês duas pessoas incríveis aqui que vão contar algumas histórias super legais pra gente. Isso aí, galera. Eu tô aqui com o Vitor, da Atsuro, que é uma agência de marketing B2B focada, especializada em marketing para negócios, e também com o Felipe da Scop, que ele tem uma empresa de instalações de incêndio, mais especializada em sprinklers, né? Fábrica de Uma sprinklers. fábrica Fábrica de de Sprinkler. sprinklers. Pô, show de bola. Show de Então o bola. papo tá com um potencial absurdo pra hoje. Cara, a gente sempre gosta de começar aqui batendo um papo franco pra vocês contarem um pouco da história de vocês aí. E como começou essa relação, como é que a gente conecta uma fábrica de sprinkler, que tem tudo a ver com o segmento que a gente tá, com uma empresa de marketing B2B, como é que rolou esse encontro de vocês aí no passado? Como é que vocês querem? Quem quer começar aí? Fala aí pra gente. Posso começar? Então vai lá, conta aí a história pra gente. A empresa mais antiga, né? Começar pela mais antiga. Boa. A Scop vai fazer, daqui a 2 anos, 50 anos. Ela foi fundada em 1977. Né? O engenheiro que fundou, Jaime Rotter, ele fundou e cuidou da empresa há 15 anos. E faleceu na década de 90, quando os filhos estavam na faculdade. Quando ele fundou, eu e os filhos tínhamos na faixa de 5, 10 anos de idade. Eu não conhecia, não os conhecia. Fui conhecer na faculdade de engenharia, quando eles tiveram que segurar essa onda do pai ter falecido. Então veio uma segunda fase, que eram os filhos, a Tânia, o Jonas, e a esposa, viúva na época, a dona Bela, tiveram que pegar a empresa e cuidar da empresa. Né? E a gente na faculdade ainda. Né? Aí depois de um tempo eles me chamaram, eu tive lá um caminho profissional numa outra área, eles me chamaram e foi uma terceira fase, vamos dizer assim, eu com eles, na verdade a Tânia foi saindo, a dona Bela também, não da sociedade, eles são proprietários ainda, eu sou sócio deles, e foi uma terceira fase eu com o Jonas, que é o primogênito do engenheiro Jaime. E a última fase que é agora, que eu estou há 10 anos à frente da empresa. Eles moram até fora do país e eu toco essa empresa. Mas como é que rolou esse encontro aí entre Na verdade, Felipe e Scop, né? eu estudei com a Tânia em Entendi. engenharia na PUC, Na né? faculdade. A gente fez a faculdade, depois ela foi cuidar da empresa e eu fui fazer mestrado em engenharia e trabalhei 12 anos no outro setor, também de construção, com ar-condicionado central. Legal. E estava meio de saco cheio e ela também estava querendo sair da empresa e tal. E a gente se esbarrou, eu me colocando no mercado, sem ter saído da empresa ainda, me colocando no mercado, e ela, numa ligação que ela me fez, eu falei assim, ela vai me chamar. E ela falou com a pessoa que estava com ela, ele vem, sem ela ter me chamado, né? Porque eu queria e ela precisava de alguém no lugar dela, né? Não como sócio no primeiro momento, mas para dirigir a fábrica, né? Tinha mais outras 2 empresas no grupo. Entendi. E aí fui para lá e acabei me dando bem com o irmão dela, que eu já conhecia de época de faculdade, de churrasco, aquelas coisas. Sim. E acabei 6 meses, um ano, eles viram que ia dar liga, eu com ele, e a gente foi embora 10 anos juntos. Elas se afastaram e depois o Jonas foi também morar nos Estados Unidos, onde a Tânia mora desde que eu entrei há quase 20 anos, né? E eu tô tocando há 10 anos aqui a Scop. Então é uma história muito interessante, porque se você pegar 50 anos de Brasil, de mudanças políticas, planos econômicos, crises, pandemia, e mais do que isso, que é algo que acho que mexeu muito no mercado, o avanço da tecnologia, que inclusive possibilita a gente estar hoje conversando aqui e poder apresentar essa estratégia ligada ao digital e a um modelo, como você disse, Vitor, tradicional, com uma coisa moderna. Né? A tecnologia mudou todos os mercados. Legal. Então a gente sobreviveu, estamos aí. Legal. Muito maneiro. E assim, a gente vai entrar mais no detalhe sobre a estrutura, né, da Scop, como é que funcionou aí toda essa jornada. Mas aí, Vitor, fala um pouco aí do que você está fazendo hoje e como que entrou nesse universo de sprinkler aí, como é que ficou essa Não, ponte? legal. Então, a Tsuro é uma empresa de marketing B2B, né? Então, nosso foco é ajudar empresas a alcançar mais clientes através de marketing digital. A gente tem hoje o foco totalmente em B2B, mas no início a gente pegava tudo quanto é tipo de empresa e segmentos. Depois que a gente começou a nichar, porque a gente se especializou, conseguimos entender ali um tipo de estratégia que começou a funcionar mais para alguns tipos de clientes, como por exemplo a própria Scop, né? Que a gente vai falar aqui um pouquinho.
E com isso a gente acabou criando hoje a nossa própria metodologia ali que funciona muito bem dentro do marketing digital para empresas de B2B, né, que vende para outras empresas. E a Scope, a gente tem 10 anos de relacionamento, né? Um casamento. Né? Literalmente. Deu certo mesmo. Deu certo. Deu muito certo, inclusive é um dos grandes cases assim, que a gente tem hoje na Tsuru. É uma grande honra estar compartilhando essa mesa aqui com o meu cliente Felipe, que é um grande parceiro e amigo também. E, assim, começou literalmente fazendo o que a gente faz para os nossos clientes. Ou seja, para a Tsuru, a gente coloca na prática o que a gente entrega para os nossos clientes. Então, a gente faz um trabalho ali de conteúdo, de inbound, de atração, de produção de material rico, de nutrição de leads, enfim, de qualificação. E o Felipe, ele veio através de um material nosso, né? Lá atrás, 10 anos atrás, onde inbound marketing mal era falado, né? Hoje em dia já é um pouco mais conhecido. Então ele veio através de um material e conheceu um pouco mais a Letsuro, dali partiu-se para uma reunião de relacionamento ali, de propostas, gostou do que viu, apostou. E assim a gente começou um relacionamento ali com as estratégias da Scope, né? A gente pegou a Scope, inclusive, quase que bem no início do digital mesmo, né? Porque não tinha ainda quase nada sendo feito e a gente começou uma estratégia Foi muito ali. interessante, porque 10 anos, né? Eu tô com 53, tinha 43. E o uso das mídias estava na minha cabeça, assim, né? Na época o Jonas também estava aqui, era associado a esse uso mais pessoal, né? Facebook, Orkut lá de Encontrar os amigos trás. da época de É. escola. Exatamente. O WhatsApp, talvez, eu não sei o tempo do WhatsApp aí, mas não era o que é hoje. E eu não entendia como que aquilo seria aplicado para o negócio, né? Então a gente tinha uma pessoa bem mais jovem, assim, aí 10 anos, 12 anos mais jovem, que era o Diogo, né? Era o Diogo. E aí eu falei para ele, cara, vai descobrir isso aí, porque eu não vou ter tempo para ver, acho que isso é uma tendência, porque a minha visão é sempre estratégica, né? Vejo que tem uma tendência, dá uma estudada. Ele, como jovem, era louco por isso e tal. Aí deu um tempo, ele, tô com um negócio aqui para apresentar. Aí quando ele apresentou, fez uma boa apresentação, vendeu bem pra gente a coisa. Não a Tsuru, ele vendeu bem as ideias, mas na hora que eu olhei, falei, cara, comecei a entender. De onde você trouxe isso? Falei, cara, fui fazer uma busca. No que eu fui buscar iniciar marketing online, digital, tal, não sei o que, eu caí nessa empresa. E aí ele, acho que porque ele fez um contato antes de se apresentar, e ele meio que deu uma rabiscada no que seria o inbound. Aí quando ele explicou como ele chegou, eu falei, pô, mas então é essa agência. Né? Nunca tinha ouvido falar, minha agência nenhuma, né? Mas ele foi pescado exatamente pela teoria do negócio. Você precisa ser encontrado. Para você ser encontrado, você tem que ter uma boa estratégia para você ser encontrado pelo seu público. De repente eu briefei, vai estudar isso, vai entender e traz pra gente. Foi o que ele foi fazer. Caiu no colo da Tsuru. Quando eu entendi a estratégia da Tsuru do outro lado, eu falei, são eles. E o legal é que você foi capturado numa estratégia que você usa hoje. Exatamente. Entendeu? Esse é o mais legal, é skin the game, né? Exatamente. Totalmente. Cara, eu acho que antes de a gente continuar, acho que uma coisa legal da gente falar, muita gente que assiste a gente não entende todos os termos do marketing. Acho que Sim. o termo, acho que é um pouco mais dúbio, o que seria especificamente o marketing B2B? Bom. Como ele se posiciona? Então, por exemplo, eu sou uma empresa, o que seria para mim o marketing B2B hoje? E já aproveita e explica o que é inbound marketing também, exatamente. que é outro termo que muita Exatamente. gente não sabe o que é. Não, legal. B2B, né? Business to business, então é para empresas que vendem para outras empresas. E o marketing B2B nada mais é do que um marketing que a estratégia é focado nesse modelo de negócio, que é você vender para outra empresa, né? Onde você tem ali muitas vezes algumas camadas de decisores que você precisa atrair para o seu negócio para poder iniciar-se ali uma cotação, um processo de venda. E o marketing B2B ele gira em torno disso, tá? O inbound marketing é uma metodologia, né? Então, uma metodologia dentro do marketing digital que segue ali uma sequência lógica ali de uma jornada de compra, onde você tem ali uma etapa de atração, outra de conversão, até chegar na decisão de compra,
tá? E você tem várias estruturas ali de conteúdo, o inbound ele é muito baseado em conteúdo, né? Então você produz muito conteúdo para chamar a atenção desse potencial cliente, nutri-lo, educá-lo, né, até ele descer na sua jornada de compra e chegar numa decisão de compra que já é quando está em contato com o setor comercial ali para poder avançar no processo de venda. Então, o inbound marketing é uma metodologia dentro do marketing digital. E o marketing B2B é um marketing voltado para empresas que vendem para outra empresa. Você pode tá? aplicar o inbound marketing para B2B Ou B2C. ou para o consumidor final, né? Que Também, vai comprar também. um produto. No nosso alguma caso, o conteúdo que ele estava entregando na época era um e-book, ensinando o digital, né? Exatamente. Que era o que eu precisava... tinha brifado o Legal. rapaz, né? coisa. Você tinha uma demanda, foi atrás dela e Caí no colo deles. foi eu falei, fisgado pelo é isso. anzol da Tsura ali, que Exato. estava pronto para fisgar. Um exemplo disso é que, até muito no início, quando eu comecei a estudar os modelos de tributação da empresa, eu caía em muitos blogs de empresas Sim. de contabilidades que explicavam como funcionava, lá o anexo 1, anexo 2, aí quando tu ia descendo, tu ia lendo todo o editorial, tu já caía para um contato ali de venda, alguma coisa. Isso é muito legal, cara. Eu realmente eu sempre fui, ele sabe, eu já trabalhei com vendas há muito tempo, e eu acho que esse modelo, essa metodologia, ela é boa porque a pessoa já tem ela já se sente já recompensada antes de adquirir, cara. Ela recebe um material gratuito, ela recebe um ensinamento ali que já gera autoridade para o negócio que está fornecendo. Mas vamos deixar vocês continuarem aí para falar um pouco mais sobre o negócio. E assim, eu acho que o mais importante hoje que a gente está falando aqui é não só falar como se aplica esse marketing B2B e o que ele trouxe de benefício para vocês durante, acho que esses 10 anos que vocês já estão trabalhando juntos, né? Isso é muito legal. Principalmente por ser de um mercado que a gente faz parte, que a gente sabe Exatamente. que por mais que tenha muita coisa digital já, é muito tradicional na sua grande maioria, né? E a gente não executa nada disso, por exemplo. A gente faz muito, a gente trabalha muito com mídia, com redes sociais e tudo mais, mas a gente hoje não tem nenhuma vírgula de movimento para esse tipo de marketing inbound. A gente é praticamente, vamos dizer assim, totalmente distinto dessa metodologia, porque para a gente, hoje o nosso cliente final a gente trabalha com B2C, então nesse movimento, que foi até uma coisa que eu falei com o Anjo, que a gente trabalharia hoje para condomínios, comerciais, empresas, né, para estabelecimentos comerciais, a gente teria que movimentar para essa metodologia também. Então, eu vou até decorrer um pouco de como que foi a trajetória ali das estratégias da Scop. E no meio do caminho, o Felipe pode comentar um pouquinho sobre o mercado, né? E eu explicar um pouco mais tecnicamente o que foi feito. Mas vamos lá, a gente pegou a Scop, basicamente, a primeira coisa que a gente fez foi reformular o site. Foi a minha primeira desconfiança. Eu falei, pronto, já chegou querendo fazer um site novo. Então a gente reformulou o site todo e nessa reformulação a gente já trouxe a importância da gente ter uma área para conteúdo, que foi a área de blog corporativo ali do site da Scop, onde o objetivo do conteúdo justamente era a gente educar o mercado sobre a importância de um sprinkler certificado, né? Que é uma das dores que eu vou pedir para o Felipe entrar um pouquinho mais a fundo sobre isso, né? Mas criando esse movimento de conteúdo, a gente começou lá atrás. Então a gente criou o site. Primeira coisa que a gente fez foi começar a produzir conteúdo. Com isso, a gente começou a criar a médio e longo prazo uma indexação no Google das principais palavras-chave que tem a ver com o universo de sprinkler, de prevenção contra incêndio. Isso é um trabalho a longo prazo mesmo, né? Mas a gente veio trabalhando lá de trás. E hoje a gente tem mais de 1000 palavras-chave indexadas no Google, tudo em relação ao universo de sprinkler, mais da metade na primeira página do Google, mais de 300 nas 3 primeiras posições. Isso tudo gera uma demanda enorme ali de visitas em várias cadeias do mercado, não só o decisor, mas vem toda a cadeia, influenciadores no caso da cadeia, né? Então tem estudante, tem um cara de mercado, tem um projetista, tem a seguradora, cara, uma cadeia enorme. Tem um ponto que eu acho que é crucial, tá? Até acho numa outra pergunta de vocês, que eu acho que isso tudo funciona se a empresa que está contratando conhece a sua estratégia. E isso é uma coisa que eu tenho um domínio muito bom, cada vez melhor, né? E lá atrás, estava ligado a uma instituição e eu percebia que o mercado, em todos os seus segmentos, tinha um alto nível de ignorância.
Ignorância na própria especificação de projeto, de produto, era um grau de ignorância muito grande. Eu tinha essa informação, não sabia o que fazer com isso. Na hora que a gente começa a conversar com uma boa agência, vai falar, pô, vamos gerar conteúdo, né? Porque é uma fábrica, então eu tenho lá os produtos aqui, né? Mas, cara, vamos fazer um super blog aqui para atender a necessidade não do produto em si, mas da ignorância, da falta de conhecimento. A falta de conhecimento na linguagem do marketing, era um problema que você tinha para resolver. Né? O Sprinkler vai resolver outro, que é a questão da proteção. Mas a falta de conhecimento era opa, então como é que a gente resolve isso? Então a gente juntou isso. Uma solução que eles deram quando eu trouxe a estratégia. Inclusive foi dentro disso que me convenceu a fazer um site novo, né? E aí eu fiz uma comparação aí com a engenharia da minha época de ar-condicionado com um edifício verde, né? O edifício... Certificações. E trabalhei muito com essa questão de cálculo de carga térmica. Então, assim, cara, se esse prédio está nessa posição e o sol está lascando nele aqui, não adianta você botar ele no osso e querer transformar no verde. Você pode até transformar, cheio de economia de energia. Mas se você mexer no prédio, na posição, ele já está numa posição que você tem menos carga térmica por conta do sol, ele já vai ser muito mais verde do que o outro, em que você tem que aplicar. Foi mais ou menos, não foi essa a metáfora, mas foi por aí que ele falou. Sim. Se a gente não destruir esse prédio que você tem e fizer um outro, o SEO, aí vai ter que explicar o SEO, não vai rolar, né? E aí que a gente caiu na coisa do blog, atendendo a falta de conhecimento. Então você atrai as pessoas pela falta de conhecimento e gera toda a autoridade que se criou e o cara conhece o produto. Exatamente. E quase como se o produto fosse o menos importante. Na verdade, quando você fala de ignorância, não é nem relacionado ao público leigo, não, tá? Eu sou engenheiro civil. Não. Acho público do mercado. Acho que é do mercado mesmo. Do mercado. O mercado em si, a gente, por exemplo, na faculdade, a gente não estuda. Aqui tem o quê? 10 tipos diferentes de sprinkler. Inclusive, mostra aí pra gente o que você trouxe então, aí. Trouxe... Na verdade, a gente tem mais de 200 modelos. Eu trouxe assim uns mais comuns. Joga um pouquinho mais pra cá, só pra... Põe aqui. Poxa. Aqui alguns são bem parecidos. Vocês vão ver que um tem um bulbo, né, que é o elemento sensível mais grosso, outro mais fino. Esse aqui já é maior. Vai variar de acordo com a vazão. Vazão, né? Diâmetro menor tem vazão menor. Sensibilidade dele. Diâmetro maior. O bulbo, que é o elemento sensível, que tem essas temperaturas, essas cores diferentes. Você varia a cor de acordo com a temperatura. E também, se ele é mais fino ou mais grossinho, ele vai responder mais rápido ao estímulo do calor, dentro da faixa de temperatura. E você pode ter a posição pendente, aqui são todos pendentes, e esse aqui é para cima. Entendi. A tubulação está aqui. Esse é de entreforro. A garagem, por exemplo. Você tem foi virado para duas vigas assim. Então esse é para cima e os outros são todos para baixo. Eles estão aqui na posição errada, são todos assim. E tem uma variação também no composto de certificação, que esse é o ponto que o Vitor pediu para eu comentar, que sprinkler sem certificação não é sprinkler. Inclusive, a gente criou uma expressão no mercado que a gente chama de sprinkler tampão, que tampão é uma tampa que você bota, né? Então, o conceito de sprinkler, ele precisa ser certificado por um motivo muito simples. Se você imaginar um fósforo, você não pode testar todos os seus fósforos, senão você destrói toda a sua produção. O sprinkler é a mesma coisa. Se você pegar lá os 17, 20 ensaios de norma técnica, seja a brasileira, normas americanas, europeias, você, se fizer todos os ensaios, você destrói. Então você precisa fazer ensaio em amostras, você precisa ter um processo de gestão, uma ISO, para garantir que tudo que você fabrica, seja 500 mil, 1 milhão, 10 milhões de sprinklers, ele sai igual àquela amostra. Então você precisa ter um processo de qualidade, controle de qualidade na produção e de ensaios técnicos para que o sprinkler ele vá atuar na hora que ele tem que atuar. Ele pode atuar hoje, como ele pode atuar amanhã de madrugada, quando ele pode precisar ter que atuar numa noite de Réveillon, como ele pode ter que atuar numa noite de Réveillon daqui a 15 anos. Então ele é todo preparado, a estrutura dele é toda preparada para que ele atenda isso. Só é sprinkler certificado. Então... E aí você tem aqui um composto de certificações em torno desses modelos que eu trouxe. E a Scop é atualmente o único fabricante, né, da América Latina. E se você pegar uma das certificações que a gente conquistou em 2012, há 13 anos atrás, que é a maior certificadora, uma americana, que ela baliza o mercado mundial de certificações para vários produtos de incêndio,
A gente é a única empresa no hemisfério sul. Caraca. Uma empresa brasileira e carioca. Pô, Porque você muito legal. normalmente você não associa a indústria, tá no Rio de Janeiro, eu sempre brinco com isso, né? Eu brinco que ela é uma joiazinha, assim, brasileira. Não é a joia da coroa, nem do colar, mas tá no anel ali, entendeu? Felipe, vocês são os sobreviventes do Rio, né? Porque a gente tinha muitas indústrias, como você falou, tem mais de 50 anos de história. E a gente, com o aumento da violência, aumento dos tributos no estado, a gente perdeu muitas indústrias para São Paulo, principalmente. Com certeza. E eu Saída gosto muito. da capital, né? Mais ou A menos saída da esse capital tempo aí pra Também, trás. exatamente. Mas eu acho que a gente pode colocar muito na violência. Pô, Tanto que as fábricas, a maioria das fábricas ficavam ali na região da Avenida Brasil, na Zona Norte, que hoje são tem regiões, ali, né? Tinha muita regiões fábrica. ocupadas por muitas áreas violentas, muitas áreas dominadas por trás. Mas quando eu fui entendi Sim. o que eles poderiam ofertar, a primeira reunião, assim, eu ia falar anamnese, né? Anamnese de exercício, né? Com aquele brief inicial. E que eu falei pro Vitória, eu estou entendendo que eu posso chegar geograficamente mais longe e que eu posso atingir a cadeia. Porque quando você não tem essa comunicação, e aí eu acho que o Vitor vai poder te explicar isso bem melhor, eu estou abaixo do cara que compra o sprinkler, é o instalador. Então ele que vai decidir se vai comprar meu sprinkler ou outro. Na hora que você tem uma... Cara, teu blog está ali, teu site está ali. Cara, o investidor pode ver, o construtor pode ver, qualquer um pode ir lá se informar melhor, né? Então eu falei, cara, eu visualizo na época assim que esse é um ganho geográfico e na cadeia, né? Fortalecimento de marca, né? Olha que interessante, né? Ele falou sobre a certificação, certo? Que em qualquer momento, a gente não sabe quando isso aqui vai ser acionado para poder salvar vidas, enfim. O sprinkler não certificado, você não tem garantia de que vai funcionar, né? E o certificado você tem uma certa garantia de que vai funcionar. Sendo que isso aqui é o gatilho de tudo. Se isso aqui não funcionar, todo o sistema não funciona. Não sai água, não apaga Então, isso aqui é tão importante quanto o próprio sistema em si. Então, a nossa comunicação é educar o mercado quanto a isso, para dar a real importância sobre a certificação de um sprinkler, né? Porque o mercado, o Felipe pode até falar um pouquinho melhor, mas ele está muito acostumado a comprar qualquer tipo de sprinkler, principalmente o chinês, né? Então, isso acaba botando em risco todo o projeto, certo? Então, toda essa educação que a gente vem trazendo conteúdo é explicar o beabá mesmo, explicar isso aqui que o Felipe falou, não só assuntos básicos, assuntos mais amplos, mas também tem assuntos técnicos. E aí vem a importância também de um trabalho a quatro mãos. A gente... Como Tsuru, a gente entende muito de estratégia, a gente entende de canal, a gente entende de como a jornada do cliente funciona e como que a gente vai poder transmitir essa comunicação para chegar até aquele público que a gente quer atingir, que a gente quer comunicar. Mas quem entende de mercado profundamente do negócio é o Felipe, é o time dele técnico e tudo mais. Então a gente acaba também dividindo muito essa produção de conteúdo. Os conteúdos que são mais amplos, são mais simples, são tranquilos, como por exemplo o que significa as cores do bulbo. Inclusive é um dos artigos que até hoje é o mais acessado, assim. Beleza, isso a gente faz. A Tsuru consegue desenvolver. E sempre passa por uma avaliação final deles ali, crítica, técnica, para poder, antes de publicar. Mas aqueles conteúdos super técnicos mesmo, aprofundados, extremamente técnico, aí envolve o Braulio, que é da equipe técnica deles, o engenheiro. E nesse... trabalha a quatro mãos, a gente orienta ali alguns assuntos, alguns temas, eles desenvolvem ali internamente, depois a gente pega, faz um ajuste de SEO, né, com boas técnicas de SEO, e até explicando um pouquinho o que é SEO, né, para não ficar um pouco o termo técnico. SEO são técnicas de otimização para buscadores. Então, são técnicas que você utiliza ali no seu site, com palavras-chave, uma boa estrutura de HTML, tem meta description, né? São técnicas mesmo ali para você poder ter uma boa leitura do buscador sobre o seu site, sobre o seu artigo ali, sobre a sua página e fazer com que ela consiga ranquear para determinadas palavras-chave na busca, ou seja, no resultado de busca, quando alguém vai buscar algum determinado assunto, né? Por exemplo, se alguém buscar lá sobre o que são bulbos, provavelmente vai encontrar um artigo da Scopy logo ali nas primeiras posições, porque a gente tem um artigo só para falar sobre isso.
assim como diversas partes técnicas ali sobre o sprinkler como um todo. Então, essa troca de trazer conteúdos extremamente técnicos, desenvolvido pela equipe técnica dele, junto com conteúdos um pouco mais amplo, isso ajuda a gente trabalhar toda a cadeia também ali do mercado dele, né? Que você pega pessoas ainda que não entendem muito do assunto, que realmente só sabe que isso é um sprinkler, mais nada, como talvez pessoas que realmente trabalham no mercado, já são bem aprofundadas, mas só que precisam de alguma informação um pouco mais aprofundada para poder entender a importância de ter um sprinkler de qualidade, entendeu? No projeto. Eles propuseram um e-book, que foi o primeiro, que é o Guia Essencial do Sprinkler. Então, a gente tem Maneiro. entrou um estagiário lá na empresa de Ele engenharia. já leu o material. Se ele ler aquele material, já está O dentro. legal é que, assim, no cenário da Scope, né, que é uma magnitude de mercado considerável, você falou aí de ser maior fabricante na América Latina. Único. Único. É diferente de E maior. maior. Sendo só a sim, gente. mas único. Mas o mercado potencial para consumir esses conteúdos é gigantesco, porque a pessoa que acabou de entrar na faculdade Sim. e ela precisa fazer um trabalho sobre isso na faculdade, por exemplo, ou qualquer coisa do gênero, ela vai ter contato com a sua marca muito cedo. Exatamente. E quando ele entrar no mercado, ela vai estar tem. na cabeça dessa pessoa. Você cria uma identificação, sei lá, tão antiga quanto pensar em Coca-Cola quando pensa em refrigerante, ou qualquer coisa do gênero. Né? Eu usei muito na faculdade. Pô, os fabricantes forneciam até hoje. Por exemplo, os grandes fabricantes de materiais de construção, eles fazem muitos portais com calculadoras de materiais, por exemplo. Isso daí, para ele, custa um desenvolvimento único ali e fica lá, todo mundo entra. Por exemplo, uma empresa que fabrica placas de gesso, de drywall. Eles fabricam todos os insumos. Tu entra lá, tu coloca o tamanho de uma dimensão e da outra, ela te dá todo o material. Sim. Cara, do cara que tá na faculdade ali, tá querendo aprender, que tá querendo entender, eu acho que é muito interessante. E isso que você falou da cadeia, que foi até uma pergunta que eu pensei no início, eu vou fazer logo agora. Qual é hoje o foco? Vocês vendem para outras empresas, mas vocês trabalham para revenda mais, ou vocês trabalham direto por exemplo, a construtora, a instaladora vai comprar direto de vocês, vocês também fazem essa venda? Sim. Na verdade, sim, não. Não. Há 48 anos, né? Durante 46 anos foi dessa forma. Venda ao cliente final. E aí tem uma relação com a questão de mercado que eu quero até voltar depois para explicar o que é o Sprinkler, o funcionamento dele e fazer uma ligação com a questão da certificação. Mas houve uma mudança de mercado nos últimos tempos, em que no passado quem comprava o produto de Sprinkler era um instalador e ele repassava. Botava lá a margem dele e repassava. E era um instalador de incêndio. Você não consegue ter o instalador de incêndio ser o mesmo de ar-condicionado. Algumas áreas você mistura, né, uns facilities, mas no incêndio ele é um segmento separado. E o cara ia lá e comprava um pacote. Porta corta-fogo, a mangueira, um painel de incêndio, sprinkler. A compra era feita assim meio por pacote, ele botava no preço dele e passava à frente. Depois não deu mais para passar para frente. Em todas as engenharias, o instalador ele decide o que vai ser e o faturamento é feito direto lá pelo distribuidor ou pela fábrica para o cliente final. E a gente sempre teve que disputar num mercado que a legislação não balizava a qualidade, que seria a certificação. Então você via com produto chinês com preços ridículos, às vezes mais baixo do que o da fábrica, em todos os segmentos, para vender direto ao cliente. Isso nos obrigava a estar também trabalhando direto com o cliente. Mas nos últimos tempos, muito especificamente nos Sprinkler, porque a gente é o único fabricante, mas eu concorro com grandes fábricas americanas, com padrão de qualidade alto, que é o nosso padrão, e com o chinês. Tem o chinês, o asiático. Tem o asiático certificado, ok? Ele puxa o preço para baixo, porque o preço... Pela escala de produção que eles têm também, né? Eu acho que tem subsídio, tá? Porque assim, há 10 anos ou mais... O equivalente a esse cara aqui, que é o que mais entra chinês, ele não aumenta em dólar. Ele não tem aumento real em dólar. Então... Imagina que só a inflação, 10 anos para a gente é 100%. Nosso preço subiu 100% e o chinês, o asiático em dólar não aumentou. O americano aumentou. Só na pandemia ele aumentou 3 vezes 10%, assim, em 2 anos, entendeu? Então tem de um lado, e estou falando do certificado.
ele me puxa para baixo, porque ele é certificado. E tem o sem certificação, que também não aumentou e é metade do preço do outro. Então a gente tinha que concorrer com esse formato. Mas os grandes fabricantes, que são 4 americanos, especialmente 2 ou 3 que atuam no Brasil, eles modificaram o mercado de 2018 para cá. Eles passaram a ter como seus representantes ou distribuidores, revendas no Brasil, empresas que não eram de incêndio, empresas que são de sistemas hidráulicos. Que faz sentido, porque o sprinkler está ligado aí, tem um aqui, inclusive, acho que da Scop, conectado no sistema hidráulico. E eles falaram, vamos buscar grandes revendedores de hidráulica. E o volume dos caras de hidráulica, tubulação, conexão, é muito maior do que o valor do sprinkler. E aí eles começaram a impor ao mercado, e é isso, né? São os grandes compradores que vão impondo novas formas de... Começaram a impor ao mercado compra do pacote, e não compra do produto, associado a um pacote de incêndio. Meu sprinkler entrava lá com o cara que fabricava outros produtos de incêndio. Agora não. Agora o mercado, 2018 para cá, principalmente, começou a comprar o pacote. O cliente final, não, eu quero tubulação com conexão com o sprinkler. O cara que vem vendendo sprinkler, não quero mais. Isso me obrigou nos... Como se o sprinkler fosse um... Não, porque vai dar trabalho para ele. Em vez dele pegar uma planilha só sua, com todos os produtos, né? Isso do Vitor, do Otávio, cada um com um pacotão, ele teria que pegar de 10 empresas, um de tubulação, um de conexão, um de sprinkler. E aí a gente foi se enfraquecendo nisso. Porque isso foi ganhando um poder assim, todo mundo começou a comprar pacote. Aí eu tive que mudar o modelo, tem 2 anos. Comecei a estudar isso no final de 2021, quando a gente começou a viajar pós-pandemia. Estudei 2022 e implantamos meados de 2023. A gente saiu do modelo de venda para cliente final e foi para revenda. E aí eu tive que chamar o Vitor e falar, cara, temos que rever a estratégia. Tem que virar um pouquinho mais o prédio. Exatamente, tem que mudar, porque a necessidade de conhecimento, graças a Deus, continua sendo importante, né? Mas, por exemplo, eu vou dar o gancho agora, a gente entrou com a inteligência artificial programada pela gente, em parceria com a Atsuro. Scopia, ou Scopia, a gente ainda está resolvendo como é que vai chamar ainda, mas é programado pela gente. Né? Você entra lá e perguntar sobre copo de vidro, não vai te responder, só sobre sprinkler. Dentro do nosso site, que é uma ferramenta para dar uma capacitação mais rápida para o vendedor da revenda. Que era um cara que a gente nem conversava, não sabia nem quem era. Esse revendedor foi alijado do mercado inteiro de sprinkler. O mercado de sprinkler não vendia para revenda. E a gente deu uma quebrada nesse paradigma agora, porque o mercado nos forçou. Aí o que eu digo, a estratégia vem antes. Agora isso aqui é a estratégia. Por exemplo, essa da IA é muito legal porque a gente já produziu quase 500 artigos, né, por aí no site. É uma base de conhecimento, né? Então, alimenta a IA com esse conhecimento. Então, a gente treina a IA com toda essa base de conhecimento, além de ter uma revisão interna deles ali, né, sobre esse conhecimento da IA, que teve muita revisão para poder chegar e deixá-la realmente adaptada ali para o mercado. E, cara, é muito bom, muito boa. Como é que tá o uso dessa IA hoje, assim? Como é que vocês conseguem traquear, mapear de alguma forma tráfego ou... o quanto isso tem impactado a galera da revenda? A gente lançou faz recentemente, porque a gente acabou de renovar o site, né? Então, a gente fez o site há 10 anos atrás, depois de 10 anos, a gente fez um novo site. Ele queria renovar há 5 anos atrás, mas ele começou a pandemia, essas crises todas, foi muito esperado. Segura o site. A gente sempre tem que demolir e construir para ficar no novo formato, né? Então, a gente fez um site novo, bem estruturado, muito, muito bacana, e a IA entrou junto com o projeto e foi lançado junto com o site. Então, tem basicamente 2 meses. É recente, né? Então, é bem recente. Mas sim, a gente consegue traquear para poder entender ali quem está usando, como que está sendo usado, e está começando a crescer ali aos pouquinhos, né? A gente está fazendo muito movimento de divulgação para poder o mercado conhecer a ferramenta e usar, porque aí já vem um ensinamento de marketing, né? Não adianta você ter ali um baita produto se o mercado não conhece. Então, você precisa comunicar esse produto para o mercado. Você precisa fazer com que o mercado passe a conhecer e ter consciência sobre aquilo, né? Então, a gente está nesse momento de começar a comunicar a IA cada vez mais para o mercado, para aí sim ela começar a tracionar e ter o uso ali real. A gente tem um desafio que eu estou conversando hoje lá internamente, o Braulio me falou de uma reunião dele com vocês,
que, assim, ao mesmo tempo que a IA pode ser maravilhosa, né, a gente percebe que muita gente não usa ainda o chat GPT, por exemplo, né? Mas você começa a ver que vai usar, porque vai ser muito melhor. Ou se usa de uma forma muito superficial ainda para consulta. É muito superficial. É muito superficial, né? E aí, hoje, o Braulio comentou um negócio que eu não tinha me tocado, que a Gabi falou, olha, acho que as pessoas estão começando a usar não o chat GPT, mas como o Google já está entregando ali no começo algumas respostas, O Gemini já tem. está caindo um pouco a nossa consulta ao site. Sim, Porque se você acha um link, você vai para o link, você faz visita, né? Então eu já estou vendo que a gente tem um desafio. A gente tem que passar a nossa IA na frente, né? Porque a tendência é muito mais o uso da IA. E aí você não vai ter esse Eu ia engajamento. fazer essa pergunta. Eu ia ver essa pergunta. Porque eu vi muita postagem na rede social de que a IA do Google ia impactar o SEO de muitos sites. Então, Temos um problema aí. então, Aí eu ia fazer essa pergunta e acho que introduzimos naturalmente boa. o assunto. Muito bom. Sim, vai impactar e muito o tráfego do site, né? Via orgânico ali, até mesmo um pouco pago, tá? O Google cada vez mais está deixando nativo ali, né, no seu resultado de busca, a resposta via IA. E isso vai ficar cada vez mais forte, tá? Inclusive, isso já impacta diretamente ali nos acessos do site, quando você vê ali o alcance orgânico. Porém, mesmo assim, a produção de conteúdo ainda é muito forte. Por quê? Querendo ou não, a IA ela também se alimenta dos conteúdos que estão na internet. E se você é um grande player que fomenta esse conteúdo, como por exemplo a Scopper, tem mais de 500 artigos, com certeza ela é líder, se você for falar em meios de digital, no mercado dele. Entendeu? Então a IA vai se alimentar também dos conteúdos dele. E hoje, não sei se vocês sabem, mas o próprio ChatGPT você consegue encontrar empresas ali. O chat te indica empresas. Te traz fonte, te né? traz fonte e tudo mais. E aonde ele busca essa fonte? Na própria internet. Então, você se posicionar, criar conteúdo ainda é relevante, porque você também vai ser uma fonte para alimentar essa IA, que ela vai te dar referência, então vai acabar trazendo também você ali como resultado. Por exemplo, hoje em dia, o próprio chat, ela liberou ali para você cadastrar o seu negócio. Você consegue fazer um cadastro da sua empresa no chat para você já ficar lá no banco deles. Para ensinar. Exatamente. Então, para você aparecer num resultado. Lá na Tsuru, a gente já recebeu vários leads assim que encontraram a Tsuru pelo ChatGPT. Pois é, muito Falou, olha, eu pedi para o chat, me indica uma empresa especializada em marketing digital B2B, por favor. Me dê 3 opções. Aí apareceu lá Tsuru, certinho, tudo certinho. E como que ele sabe todas aquelas informações? Pelas informações que tem publicado na internet. Então, você publicar no seu site, alimentar o seu site, manter ali constância no conteúdo, você também vai ajudar a você ser encontrado dentro dessas plataformas de IA. O Google vai ter que dar uma saída, porque o próprio modelo de negócio deles, uma parte, né, tá no clique ali, não tá? Sim. Se ele não tiver clique... Hoje eu estou pesquisando muita coisa no chat GPT. Por exemplo, uma informação que a gente jogava no Google, eu jogo no chat GPT. No chat, exatamente. E realmente vai ser um novo... É legal, acho que essa... paradigma, tem uma mudança aí de... porque se ele diminuir a quantidade de cliques, é ruim pra ele. Mesmo a IA sendo dele. Né? Sim, exatamente. Mesmo a IA sendo... A não ser que eles usem isso pra converter assinaturas da IA para ter uma IA mais hoje especializada. O principal fonte, né, de receita do Google é a parte de publicidade deles. Né? Então, de certa forma, está impactando um pouco a própria também, né? parte ali de anúncios no Google Ads. Mas o Google não é bobo. Ele vai dar um jeito de você fazer anúncio dentro da própria IA. Via Ads mesmo. Via você configurando ali como se a IA pagasse alguma coisa por consultar a sua fonte. Exatamente. Né? Mas aí traz o mesmo resultado de que, cara, Google Ads, IA, são todas ferramentas que vão aperfeiçoar ou mostrar melhor uma boa estratégia, um bom produto. Aí é onde eu gosto de falar sempre o seguinte, que a gente precisa sempre vir para a parte básica do marketing, né? Porque você tem ali o seu produto ou serviço e você precisa comunicar ele para alguém. Então, o primeiro passo eu preciso entender quem é o meu público. Quais são as dores dele,
o que eu posso solucionar, qual é o meu diferencial, né? Como que é essa persona, né, que a gente fala. A partir desse momento que você entende quem é seu cliente ideal, como que é o seu público, quais são as dores e como que isso conecta com a sua solução e como que você pode comunicar isso de uma forma que ele entenda valor, aí você precisa entender o próximo passo, que é como que eu faço essa comunicação chegar até ele. Aí existem vários caminhos, que hoje a gente tem, com a ajuda da internet, várias possibilidades até com baixo custo para você poder chegar nessa pessoa. Por exemplo, as plataformas de anúncio. Google Ads, LinkedIn Ads, Meta Ads, você consegue ali segmentar o teu público corretamente e fazer essa informação chegar até ele. Outros caminhos são as partes orgânicas, que são os buscadores, não só o Google, Bing, enfim, outros buscadores, que também vai fazer com que você chegue até esse público, certo? Aí o próximo passo você chegou até o público, conseguiu chegar até eles vieram até você, agora você precisa fazer o quê? Nutrir esse público, que é literalmente você manter ele junto com você, pode ser dentro de uma base, pode ser via remarketing, né? Mas você manter ele próximo de você para você ter uma constância daquela comunicação, porque não adianta ele só ver você uma vez e acabou. Esquece. Não vai lembrar mais. Mas se você manter uma constância, você consegue ali criando ali a conscientização sobre o que você oferece, sobre as suas soluções, e quando chegar no momento certo de compra, com certeza você vai estar ali muito mais numa lembrança de marca do que um teu concorrente. E às vezes até com muito mais autoridade do que o concorrente. E com isso você consegue avançar ali num processo de venda de uma maneira mais fácil, mais fluida e que possa gerar negócio. Então a gente tem que ter esse básico para depois escolher, eu vou anunciar no Google, não vou? Vou anunciar no LinkedIn, não vou? Entendeu? Então, primeiro a gente tem que fazer o dever de casa, que é entender quem é meu público, quem é meu cliente ideal, quais são as dores dele, o que eu posso oferecer, qual é o meu diferencial, como eu gero valor. Beleza, depois eu começo a entender como que eu vou conectar e como que eu vou atrair, como que eu vou nutrir, até chegar no processo de decisão ali de compra, no processo comercial. Pô, muito maneiro. Queria tirar uma dúvida, assim, como é que foi no início? Porque, remontando aqui a linha do tempo, né? O Diogo, que vocês comentaram, né? O Isso. Diogo achou lá, você deu a missão pra ele e falou, cara, entende o que é isso aqui? Ele foi pescado lá pela Tsuru, tiveram a primeira conversa. Acho que o que ajuda muito naquele momento você estava na liderança da empresa, né? Sim. Então, isso ajuda muito quando parte da liderança o interesse. Mas como é que foi esse movimento de derrubar o prédio e fazer de novo internamente para vocês, assim, as dores? Porque, cara, a gente vive agora com IA, mas é todo momento uma solução, uma ferramenta nova, uma imposição de mercado que faz ter que você se reposicionar. Mas eu acho que o time, aí trazendo um pouco pro lado interno das empresas, eu acho que o time sente muito quando tá acostumado a fazer de uma forma, aí tem que fazer de outra, e aí agora você tem que revisar um texto de blog que antes você não tinha que revisar. Como é que foi essa parte mais de liderança interna ali mesmo? E como que a Tsuru apoia isso, né, lá dentro? Na verdade, a gente não tinha nada, a gente tinha um site, né? Depois de um tempo entendendo melhor tudo isso, quantas empresas eu vi, eu falei, o cara tem um site, ele tem um Instagram, ele tem um LinkedIn, mas ele não tem nada conectado. Ele não tem um RD Station por trás, ele não tem um plano por trás, né? Era o que a gente tinha um site. A gente não tinha... Se eu tivesse hoje, se fosse para eu modificar da Tsuru para uma outra, ia ser um problema, né? Ou se a Tsuru falasse, não, mudei o meu negócio, você vai ter que buscar outra empresa. Isso seria um problema, porque a gente já tem uma base estabelecida, todo um conhecimento, toda uma mecânica, não tinha nada. E era uma estrutura antiga de venda, com representantes, que eu tenho até hoje, porque hoje eu estou conseguindo, na nova estratégia com distribuidor e revenda, ver a importância deles dentro de um novo desenho. Eles poderiam ter perdido a importância. Então foi colocar algo que essa estrutura tradicional não estava nem olhando. Internamente as pessoas... é um marketing. As pessoas não estavam entendendo o que estava... Eu estava aprendendo junto e, de fato, ficou enorme, assim, em termos de estrutura, em termos de custo, em termos de... Quem mais bate bola com eles é a engenharia. Sou eu definindo estratégia e engenharia. Não tenho ninguém de vendas batendo bola com eles, ninguém de marketing específico. Não preciso. Eles são o marketing. Eu dou a estratégia. Eles fazem toda a operação, porque assim, você tem que ter a boa estratégia e tem que ter a boa agência. Se só tiver a boa agência, não vai acontecer nada.
Se só tiver uma boa estratégia, uma agência meia boca, também não vai acontecer. Eles correm atrás da gente. Cara, cadê aqui a revisão dos textos? Aqui tá a gente combinou que era 1 por semana, tá aqui 1 por semana. Cadê a revisão de vocês? Então eles fazem a gente andar também. E isso faz uma diferença muito grande. Então a coisa, ela saiu do zero. Se eu tivesse uma estrutura já funcionando, aconteceria o que você É o que a gente falou, né? pensou. Construir é mais fácil que reformar. A gente falou isso mais cedo. E olha só, Exatamente. a gente estava comentando sobre o processo que foi a pandemia. A gente não entrou nesse assunto ainda aqui no episódio. Mas eu acho que a gente já trabalhou com B2B também. Eu e o Lucas, a gente foi sócio numa outra empresa. E a gente levantava uma bandeira para todas as empresas, né, os nossos potenciais clientes, de que eles tinham que conhecer o cliente dele, justamente o que você falou agora. E como que ele fazia isso? Então, os nossos clientes, por exemplo, eles trabalhavam no food service, né? Eles trabalhavam vendendo refeição, mercado, restaurante, essas coisas. E eles não tinham acesso ao cliente deles. E aí eu acho que vocês começaram há 10 anos atrás, isso equivale a 2016, 15 por ali. Então em 2020 vocês já tinham 5 anos desse marketing rodando. Então significa que quando parou tudo, as lojas fecharam, vocês tinham a base de clientes que vocês... Digitalmente a gente estava bem posicionado. Exatamente. E quando a gente chegou com uma base, na época você comprava as bases e tal, Veio o Vitor e falou assim, joga fora isso aí. Eu falei, o cara já quer tirar meu site, agora quer que eu jogue fora. Beleza, foi uma confiança. Eu estava entendendo que tinha uma lógica naquilo ali, né? A gente foi para 20 mil orgânicos. Pessoas que se inscreveram organicamente. Sim. Com uma visita mensal de 10 mil. 10 mil pessoas num site de Sprinklr. Isso é um trabalho bem feito. 10 mil pessoas mensalmente. Assim, realmente, a gente, quando chegou a pandemia, enquanto todo o mercado... Todas as empresas assim estavam enxergando finalmente o digital. Nossa, agora eu entendi que eu preciso do digital. A gente já estava nadando de braçada. Então, assim, a gente já estava fazendo um baita trabalho. Basicamente, a gente já dominava ali no quesito mercado de Sprinklr no meio digital. Quando chegou a pandemia, enquanto todo mundo estava correndo atrás, a gente já estava lá na frente. Então, isso ajudou muito a passar por esse momento, né? E gerar também negócios ali. Eu lembro que quando soltou... Teve uma época ali da pandemia que eu acho que liberou geral. Todo mundo estava segurando, e teve uma hora que todo mundo soltou, né? Quando soltou, eu acho que teve recorde de oportunidades vindas da internet. Porque a gente mede lá, né? Visitas, dessas visitas, quantos leads geraram, dos leads, quantos foram qualificados, desses leads, quantas oportunidades comerciais foram geradas. Nesse período, se eu não me engano, foi julho de algum... Não sei se foi julho de 21, eu acho. Julho de 21, do ano seguinte que começou a pandemia. Que teve até aquela variação delta que todo mundo saiu e aí bombou de novo o Covid. Foi o recorde dos últimos 5 anos, desde quando a gente começou o projeto até aquele período, foi o recorde de oportunidades geradas em apenas um mês. Assim, bum! Porque a gente já estava muito bem posicionado. E demanda reprimida, o pessoal, cara, quando eu voltar a construir, eu vou ter. Eu já tenho que achar o fornecedor que eu vou ter que contratar, que eu vou comprar o Sprinkler. Eles já acham. As pessoas mudaram o modelo de consumo delas, mas aí as teorias da pandemia doidas de que não ia existir mais shopping, que não existia mais loja física, era maravilhosa. E hoje eu só vejo de uma outra forma, que é as empresas elas não perderam um canal de venda. Exato. Elas ganharam um outro. Sim. E quem viu essa oportunidade já estava um pouco mais preparado, vocês entraram, o cara estava em casa, né? Fique em casa, vocês entraram dentro da casa do cara. O cara pesquisou mais. E o cara pesquisou mais. Então o cara estava ali. A obra paralisou. A obra ganhou um tempo, vamos supor. Eu tô falando da obra, mas para trazer algum exemplo mas prático. literalmente é obra. Então, isso, eu estava na construção civil, estava no Odebrecht na época. E aí parou mesmo. A gente trabalhava 15 dias com uma equipe e 15 dias com outra equipe. Aumenta o tempo de planejar. Aí do nada volta tudo. Todo mundo compra ao mesmo tempo. Cara, se você tá na vitrine, você vai ser o escolhido, não tem jeito. É impressionante. Uma coisa que você falou e é muito importante e é muito comum no B2B, tá? Muitas empresas, indústrias, até mesmo empresas de construção civil, não tem medo assim e acha que o marketing digital não é para eles, porque primeiro ponto eles pensam assim, meu cliente não está na internet, meu negócio é boca a boca, é indicação, e marketing digital, rede social, nada disso funciona para mim. Só que, por que eles têm essa visão? Eu entendo.
muitas vezes é porque ele acha que o marketing digital vai substituir o canal existente dele. Mas não. Você vai continuar tendo boca a boca, vai continuar tendo indicação, Sim. vai continuar tendo relacionamento, vai continuar tendo gente na rua, É mais um canal. só que ele é um outro canal. Vai ter material mais para um- embasar tudo isso que Exatamente. você tá E fazendo. é mais um canal que você vai explorar, que vai trazer mais demanda e que vai ajudar esses outros canais, porque você está se posicionando, você está se comunicando, está gerando valor para esses outros canais ficarem cada vez mais fortes. E se você não explora esse outro canal, que é o digital, que está ficando cada vez mais forte também, você abre espaço para o teu concorrente, porque na internet, se alguém buscar algo, vai achar algo. Se Sim, não for sim. você, vai achar teu Vai concorrente. achar alguém. E é muito barato para ele Exatamente. fazer. Então, se você não ocupa esse espaço, E rápido, você está né? dando É espaço rápido. para o seu concorrente. E um Sim, outro beleza? ponto, para complementar o que você falou, ele tem esse tipo de cliente, ele tem uma visão de que ele não vai conseguir gerar resultado com marketing digital, porque ele também às vezes não tem paciência. É. Quantos anos vocês estão fazendo isso? Sem parar. Eu falei antes de entrar aqui contigo. A gente, na Varg, a gente começou isso em 2021. Isso que eu digo é a constância. Porque marketing Sim. todo mundo faz. Aham, aham. Pô, eu sempre me preocupei em uniforme, pô, básico, carro adesivado, mas o digital foi em 2021 que eu comecei de verdade. E, cara, o segredo realmente é a consistência. Sim. Você vai ganhando autoridade com o tempo e aí Exatamente. aquilo não... E é como, na verdade, o seu know-how que você cria no mundo real. Uhum. Você fica mais experiente lá com o construtor, como cada obra que você faz, cada passo que você dá. É que o digital hoje em dia, principalmente para os jovens, começa a vender o sucesso rápido, né? É. E não é verdade, né? E essa autoridade você ganha realmente com o tempo. E aí depois é difícil. E no meu mercado, que eu observava, assim, pessoas mais velhas do que eu, falava, cara, os caras estão fazendo site bonitinho. Eu falei, pode ficar tranquilo que os caras não estão nem entendendo o que a gente está fazendo. Eles veem a gente dentro do site deles, dentro do YouTube. Eles não estão entendendo o que está acontecendo, estão perdidos. Isso 5 anos depois. Na pandemia eu falei, tá tudo perdido. Mas pode isso ficar é uma tranquilo. coisa muito legal que eu tava até conversando com um amigo um tempo atrás, que o Vitor comentou agora, né, mas eu vou fazer um trabalho B2B, o meu cliente não tá aqui. Só que todo mundo tá no Instagram mundo pra tá. fazer alguma coisa. Todo Ou mundo tem celular. todo mundo tá no Google. Todo mundo tá no Não celular. consigo hoje sentar no restaurante, olhar pras mesas e não ter pelo menos uma pessoa da mesa mexendo, pelo menos. É raro quando você olha e fala, tá todo mundo conversando, não tem nenhum do celular. Então, assim, esse cara ele vai ver. E assim, ele não tá trabalhando, ele só usa o celular pro lazer. Só que, cara, Não, assim todo mundo que trabalha sabe que você tá no restaurante, mas se vier uma oportunidade de pensar alguma coisa do trabalho, você vai lembrar de alguma coisa do trabalho, alguma empresa. Se você trabalha no ramo de restaurante, você vai olhar o garfo e falar, porra, vou comprar esse garfo pro meu restaurante também. Então, só de estar no meio digital, você você tem cliente. Possíveis clientes, né? Então, exatamente isso. Todo mundo tá na internet. Todo mundo. Pra fazer alguma coisa. Alguma coisa. Todo mundo tem um celular. Já começa por aí. Se você tem um celular, você tá na internet, né? E eu entendo o porquê que o mercado acha que o cliente não está na internet. De novo, outro pensamento porque eu não vendo pela internet. Mas, de fato, o B2B você não vai vender pela internet. Ele é parte da jornada de compra. Então, ele vai pegar ali, provavelmente, o início e o meio da jornada. Então, o início que é você ser descoberto. Às vezes, você pode ser descoberto por alguém que nem sabia da existência da sua empresa e passa a conhecer você por causa da internet. E outro é você se manter constante com essa pessoa para, ao longo da jornada dela, quando chegar no momento de compra, você ser lembrado, você estar ali fazendo parte do processo e tudo mais. Então, assim, a internet no B2B, ela não é o fim, ela é o início e o meio, entendeu? E muita coisa acontece também o seguinte, às vezes, aí tá a diferença de você ter também do outro lado, né? Agora falando um pouco de agência, um cliente que tem visão e entende de mercado. Porque o Felipe, ele entendeu de cara ali a estratégia, entendeu como é que funcionava ali toda a parte de marketing, e ele teve essa visão a longo prazo. Se fosse um cliente que não tivesse essa visão, no sexto mês ele ia ver assim, pô, esses artigos não estão dando em nada. Cadê o resultado desse artigo aqui? Tá dando em nada. Mas ele entendeu que isso aqui é uma educação no mercado, é médio e longo prazo, né? E hoje
tá do jeito que tá. Por isso que funciona essa coisa de você saber a sua estratégia, É. entender o digital e falar, pô, isso funciona, isso aí é o marketing que o cara que foi Peter Drucker, não sei, o cara que fundou o marketing, se tivesse viu e falar, caraca, ele ia querer ver isso. E Acontecendo, é marketing de verdade na veia ali, né? Pulverizado, né? Extremamente- Pulverizado com os nichos Sim. e você gastando certinho para atingir a pessoa certa. Aí quando você entende isso, eles passam a entender um pouquinho do teu negócio, você passa a entender também um pouquinho das ferramentas. Você fala, pô, isso aqui se fizer assim, assim, assado, ele falou, é isso mesmo, é por aí, mas ainda tem essa novidade que você não sabe. Aí a coisa vai embora. Ainda sobre isso, por exemplo, lembra que eu falei que internet é só o meio, né? O meio para você chegar até o teu potencial cliente. Beleza. Olha como que normalmente empresas tradicionais, B2B, eles adoram investir em revista de mercado, em feira. O que eles estão fazendo investindo em revista e feira? Eles estão usando um meio para chegar até o potencial cliente. Sim. Que é um meio onde o potencial cliente dele está vendo uma revista ali de mercado. A feira é um ambiente onde tem um monte de pessoas de mercado transitando. Que é muito comum, né? No nosso Que é muito mercado, comum. construção civil, E tá errado de fazer isso? Não tá errado. Só que pensa bem, isso não é apenas um meio para chegar até o cliente. Claro, porque se ele estiver lá na feira e depois que em casa ele vê a empresa de Por que novo... isso aqui não seria um meio para tu chegar até o teu cliente? E um meio fácil, rápido, barato e extremamente segmentado. Então, assim, é só ele enxergar que isso aqui é um meio para você chegar até o teu cliente. E daí você começa a comunicar. Eu lá dei legal. uma radicalizada, eu falei, agora não tem nem cartão. De 2016 para cá, eu falei, não tem nem cartão, não tem Cartão papel. de visita que você tá falando? Nada. Feira, não passa de mais nada. Pega o número aqui. Agora eu vou fazer uma feira até daqui a uma semana em São Paulo, pequena, mas porque a gente mudou a forma. A gente foi pro distribuidor, pro revendedor. Isso é importante. Preciso fazer uma presença agora durante um tempo. Depois, Mas nunca os mais. distribuidores, representantes estão tudo na nossa base. Estão tudo recebendo nosso É. conteúdo. É. Estão Tempo tudo todo. sendo alimentado constantemente. E eu, quando sair daqui, inclusive, quando eu abrir o Google, vai aparecer lá um anúncio da Scop. Se entrar uma vez no site, já era. Já Eu era. queria explicar, de repente vocês vão ter que encaixar em outro Não, momento. claro, mas conta um pouco. O funcionamento, né? A coisa do sprinkler, né? Show. Porque qual é o lance, assim, né? Quando pega fogo, né? Um ambiente tipo esse aqui, ou um ambiente de casa, né? Você tem um tempo em que aquele fogo pode ganhar uma potência que você não controla mais, né? Então tem um momento chamado flashover. Vai depender do ambiente, do que tem de combustível, que isso tudo aqui é combustível, né? No ambiente. Carpete, madeira, por Tem um exemplo. tempo, ele começa a pegar e tal. Tem alguns lugares que dá-se dentro do computador, alguns lugares fechados, vai acumulando oxigênio, vai ganhando pressão. Tem uma hora que o calor cresce e o fogo, que é como se tivesse umas explosões dentro. Uhum. É um flashover. Isso dependendo do ambiente. Tem uns ensaios aí na internet que a gente produziu na Associação Brasileira de Sprinkler, chama Side by Side. Você bota um ambiente com sprinkler e outro sem sprinkler, né? Que você vê que mais ou menos 1,5 minutos nesse ambiente tem a explosão, acabou. Né? O sprinkler pode abrir depois daquilo que não vai mais fazer nem cosquinha no incêndio. Então tem uma questão de tempo. O tempo é essencial. Se você tiver a oportunidade de ver um incêndio começando, eu já vi por acaso, acordei de madrugada no clube que morava em frente, cara, é muito rápido. Então o sprinkler está ali para... O sprinkler desse tamanho aqui, ele não é para apagar, ele é para... É como se ele fosse para alargar o tempo para que alguém fosse... Vá lá, Socorro chega. que o socorro chegue. Então você vai sair de 1,5 minutos para meia hora. Né? Os bombeiros, eles chegam em 10 minutos. 10 minutos é muito rápido. Mas pro fogo pode ser muito lento. Pode ter acabado todo lugar. Já com pode 10 estar... Ele vai ter que controlar para aquilo não se expandir. Mas aonde pegou, ele já não consegue mais apagar. Então o papel do sprinkler é atuar antes desse 1,5 minutos naquele ambiente. O bulbo grosso vai atuar em 30 segundos, o fininho pode ser que ele atue em 15 segundos. Tá? Então, é uma questão de tempo. Na hora que você tem a questão de tempo, você fala, tá, até quantos sprinklers podem não abrir? Dependendo do ambiente, eu vou dizer 2, 3. O primeiro falhar, o segundo falhar, o terceiro não pode falhar. Isso significa que num prédio de normal, você vai ter 500 sprinklers, 1.000 sprinklers. Aí você faz a conta aí do percentual de falha que você pode ter. É de 99,5% de acerto. É quase 0,5% de chance de você errar. 0,5% de chance, na verdade, você tem que ter 100% do seu sprinkler, não pode falhar.
Você não vai saber, se esses dois vão falhar, tá? Aonde? Qual sala? Mas pegou fogo na outra. Você não controla qual que vai ter problema. Então você tem que ter 100%. Aí é que eu conecto a coisa que um sprinkler sem certificação não te dá essa confiança. Por isso que o sprinkler, você só pode chamar de sprinkler se ele for certificado. E muito recentemente, e grande parte por conta de um trabalho de comunicação, que a Scop é a que mais fala, mais bate na tecla, eu sou o chato da certificação no setor, porque a nossa legislação não estava enxergando isso. E há 2 meses atrás, depois de 10 anos aí, a gente trabalhando a comunicação no mercado sobre isso, a legislação de São Paulo está mudando para finalmente fazer uma exigência. É um atraso em relação ao estandarte de sprinkler enorme, mas que bota isso no prumo. Porque assim, um sprinkler sem certificação, ele pode funcionar, ele pode até funcionar. Vai funcionar? Ele pode não funcionar também, e esse é o problema, né? Muito. Ele Você pode quebrar. É o tipo de dispositivo que não tem garantia, não tem margem Você não pode ter margem. para erro. Não pode ter margem. Senão é melhor você não ter o sistema. Se ele é um sistema de segurança, ele tem que ser certificado. Exatamente. É igual porta, né? As portas corta-fogo, mesma coisa. Pelo menos aqui no Rio, na época que a gente instalava, a gente só poderia instalar determinadas marcas de porta corta-fogo. Ela tem que cortar o fogo, independente das circunstâncias. Ela tem que funcionar, né? Esse cara tem que abrir na hora certa e ele não pode abrir antes, porque se ele abrir antes, é um estrago. É muita água. Um carinha desse aqui é pequenininho, mas ele pega o chuveiro da tua casa, bota no máximo. A menor vazão aqui é 4 vezes. O chuveiro da tua casa. É muita água. 30 litros. Carinha aqui. Então ele não pode abrir antes da hora, ele tem que abrir na hora certa. Ele não pode deixar de abrir. Né? Então esse... Ele não pode abrir se você torrar demais um alho sem querer. Tem que abrir na hora certa. Tem que abrir na hora certa. Esse elemento aqui que a gente traz da Alemanha. Ele é testado lá. Acho que não dá pro pessoal ver, mas ele tem um... Aqui no meio ele tem um bulbozinho. Isso aqui é vidro? É um vidro. O que tem dentro aí é a fórmula da Coca-Cola lá dos alemães que é o molho do Big Mac. Não, mas... ele tem um vidrozinho aqui, e aí ele tem um líquido, né? Líquido, ele tem uma bolha. Se você olhar, ele tem uma bolha. Tem uma bolhazinha. E aí quando você... Essa bolha é proposital, essa bolhazinha aqui dentro. Tem a diferença de cores também. Que são as temperaturas. Como é que acontece? Ele aqui está sob uma força de fechamento que equivale a um peso de 60 quilos. Em cima desse carinha aqui. Tá. Ele não quebra. Tem que botar muito mais força para ele quebrar. Ele vai romper pelo aquecimento desse líquido uma força radial, né? Na direção do raio do... Aí como se ele quebrasse o copo assim, né? Exatamente. Não assim. Exatamente. É aí que vai. E aí ele é calculado para romper na temperatura aqui, 68 graus, por exemplo. Aí ele vai romper. Então tem que romper na hora certa. Se você não tem controle de qualidade, esse bulbo, por exemplo, se não for fabricado também numa empresa que tem um controle de qualidade, ele pode ter uma microfissura que ele aguenta essa pressão. Mas quando bate temperatura menor... Ele vai dilatar e esse líquido vai sair. E o vidro não derrete fácil. O vidro, para derreter, são temperaturas bem mais altas. Ele rompe e aí libera aqui o sistema. Mas se ele tiver uma microfissura... que você tem que... Ele perde essa capacidade de o líquido estourar, sai. né? E aí você não tem a força para fazer ele expandir. Então você não... A gente fez um levantamento lá, a gente se inscreveu num projeto para concorrer num prêmio e tal. E a gente escreveu um projeto, ficou em segundo lugar, e a gente fez um levantamento. A gente tem 150 processos para fabricar um sprinkler. Mas 150 processos industriais, não. Industriais são 30. Corta, faz arroz, são 30. O resto é controle de qualidade. Então eu tenho 120 processos desde... Não, mas como assim? Cara, eu tenho que testar pressão. Então o manômetro faz parte do controle de qualidade. Mas eu também tenho que controlar a ferição do manômetro, porque eu não posso botar um manômetro que não está ferido. Então tudo isso é um processo. O processo de medir a pressão, o processo de aferir o manômetro. São 120 processos de controle de qualidade com 30 de fabricação para garantir um sprinkler que vai abrir na hora que ele tem que abrir, porque ele não pode abrir depois. Ele não pode... Senão, é o que eu falei, eu volto ao ponto. Aí é uma questão de tempo. Aí o fogo, depois de 1 minuto e meio, 2, você não controla mais. Aí o sprinkler... É muito preciso, né? Deixa toda a circunstância dependendo de uma precisão... Que só a certificação te dá. É uma certificação chamada certificação terceira parte, modelo 5. Isso é um padrão internacional, em que você faz ensaios técnicos em amostra e faz o controle de produção, através de ISO 9000. A certificação ela só vem quando você faz as duas coisas, para você garantir que esse cara vai funcionar na hora que tem que funcionar.
E vai ficar ali 15 anos. Na hora que ele tiver que funcionar, ele vai funcionar. E essa certificação é renovada, tempo a tempo? É auditado o ano inteiro. amostragem? É auditado o ano inteiro. Algumas você manda para os Estados Unidos, a gente manda as amostras, eles testam e fazem parceria com a BNT aqui para certificar a nossa produção. E as outras, a gente tem 3 certificadores em cima da gente, né? Então a gente passa um ano inteiro. Porque no cenário em que só tem vocês também. Tô falando assim, no cenário do mercado, por exemplo, no mercado nacional, tudo que for relacionado a isso vai olhar para a produção de vocês, né? Sim. Não, mas mesmo que tivesse concorrente, eles continuariam fazendo Sim, o mesmo sim, volume sim. de auditoria. E são empresas de referência, são certificadoras de referência no mundo inteiro para a área de construção, muito para a área de incêndio, né? Então, isso é um outro ponto legal de deixar registrado, que é um paradigma, porque muitos empresários de vários setores, eles fogem disso. Porque acham que vai encarecer, porque eu vou ter que melhorar meus processos e tal. Se a Scop hoje não tivesse certificado, no Brasil, imagina que não tem legislação, porque a gente certificou independente da legislação. Eu ia estar concorrendo com esses produtos que estão há 10 anos sem aumento real em dólar. Eu já teria quebrado. Qual é a sua diferenciação no mercado? O cara está me comparando com o andar de cima. Foi um investimento muito pequeno para você se manter no jogo, né? Ele vai me comparar com as empresas americanas que estão me comparando com o andar de cima, com os caras que estão certificação de padrão internacional que é a nossa. Só que o cara entra hoje com um dólar mais alto, ele tem todo o processo para trazer para cá, e eu faço tem o famoso custo Brasil também, porque para operar aqui não é qualquer um também, né? Sim, que a gente também tem um certo custo. Tem mão de obra, tem que entender da mão de obra daqui também. Não, mas ele está fabricando lá fora e trazendo para cá, e tem o custo da importação. Sim. A gente tem mais o custo Brasil porque a gente está aqui, mas a gente é mais competitivo em termos de velocidade, em termos de preço, mas porque o cara fala assim, não, você é certificado? Quem é certificado? É o cara daqui de cima. Qual é o preço dele? Esse. Tá aí o teu. O meu tá aqui uns 10%, 20% abaixo. Mas se você comprar lá fora, você tem que comprar lá fora e tem que estocar para poder revender. Comigo não, você diz quanto você quer, eu te entrego daqui a 20, 30 dias o composto que você quiser. Fora o fato que você liga, fala em português e fala, cara, tô precisando de uma ajuda aqui. Isso ajuda. Mas se eu não tivesse certificação, que as exigências vão aumentando cada vez mais, ele não ia contar comigo. Ele ia falar, tá, você é sem certificação, vou comparar com aquele cara lá sem certificação que não tem aumento há 10 anos. Eu não ia ter como sustentar, eu não ia ter margem para sustentar o negócio. Então, o investimento na certificação é tudo bom, na verdade, né? E é o que deveriam fazer as indústrias nacionais, que é elevar o nível e não se balizar pelo... O Vitor concordando com tudo, porque ele já sabe de tudo isso, de tanto artigo que ele escreveu. É o que eu falei. A gente bate na tecla da certificação há 10 anos. Já sabe todas as certificações que precisa. Não, e agora teve a modificação na legislação de São Paulo, que ela acaba balizando, porque não é uma legislação, são 27, é uma por estado, mas a de São Paulo influencia o resto. E aí eu falei com o Vitor, que a gente vai ter que fazer uma campanha fortíssima, porque o mercado não vai entender que agora tem uma exigência de certificação, mesmo escrito na lei. Que é o que ele falou, não adianta ter a Scop IA e não anunciar que tem. Tá lá, a modificação foi feita agora. E o tempo para o mercado sentir isso, que só sente no bolso, né? Mas o tempo para sentir no bolso depende de fiscalização, depende de um monte de coisa. Até de processo no futuro, quem sabe? Com certeza, é isso mesmo. Até chegar o cara batendo na nossa porta e falar, cara, agora eu preciso de um certificado, pode demorar, sei lá, 10, 15 anos, uma geração, né? Exatamente. Tanto que na norma já está mais de 10 anos. E o mercado eu poderia dizer assim, entre esse cara e esse aqui, em termos de resposta rápida e resposta padrão, que esse cara aqui é o que tem que estar nesse tipo de ambiente. Que é o que tem um bulbozinho mais fino. Fino, né? Se você olhar aquele cara ali, os que estão no corredor aqui, é esse. Tudo bem, veio de uma instalação mais antiga. Deveria ser esse, né? Isso foram... Aí eu tinha lá na empresa, eu consigo medir pela demanda. Era 20% desse com 80% desse, onde devia ser ao contrário. Entendi. Hoje, sem legislação, a gente está com mais ou menos 40% desse, com 60% desse. Deveria ser 80% desse cara aqui há 10 anos. É o que você falou. É um processo de aprendizado. Entendi. Agora, até porque ninguém fala, mudou a legislação, vou... Não, sem legislação. Vou mexer no sprinkler aqui. Sem legislação aconteceu isso, muito pela comunicação. Pela comunicação que a gente faz, aí a gente enchendo o saco das associações, dos institutos. Mas se a comunicação não é feita, aí continua 20 com 80. Com a legislação agora, eu falo, vai continuar o 40-60 se a gente não trabalhar a comunicação de que agora tem uma legislação para isso um dia chegar a 80-20. Entendi. A comunicação é essencial no processo. Eu acho muito legal como o mercado
o nosso trabalho impacta diretamente a nossa forma de agir. Não, o Felipe entrou, já observou todos os sprinklers que tem aqui no corredor. A gente entra no ambiente, a gente sabe como é que tá o acabamento do piso. O Vitor, qualquer site que mandam pra ele, às vezes antes do conteúdo ele já fala, pô, esse site aqui tá funcional pra caramba. Pô, Demora 30 segundos pra carregar essa imagem. Não, já cheguei lá na... Tá mal otimizado. Já cheguei lá na empresa de vocês, já falei, pô, dei uma olhada lá no Instagram, gostei do que você tá fazendo, não sei o que, ele já deu exato. uma olhada em tudo. Eu acho muito maneiro, assim. Viu o nosso site? Viu o site. Só um parêntese de como o nosso trabalho, né, o que a gente faz, molda a nossa forma de enxergar o ambiente, né? O que a gente enxerga. E aí, isso diz muito sobre o que vocês estão fazendo em educar as pessoas. Porque se elas estão nesse ecossistema e vivendo cada vez mais esses artigos, esses conteúdos, isso vai moldar a forma delas de entrar no lugar e olhar e falar, porra, esse tipo aqui tá errado porque deveria estar. É educação, Educação. Cultura, né? Educação. Legal. Felipe, brincando um pouquinho aqui, quando a gente vê em filme, tem lá o sprinkler, aí Abre tudo ao mesmo chega tempo. Com isqueiro, né? com isqueiro, acende, começa a abrir tudo. Demora bastante com isqueiro. No filme é rápido, né? E no filme abre tudo, que é mentira, nunca abre tudo. Então isso é tudo Abre mentira, no filme é tudo mentira. Se o fogo não aumentar, aí aparentemente ele segura, abre 2. Estatisticamente 2 ou 3 seguram qualquer foco de incêndio. Qualquer foco de Muita incêndio. água. Existe alguma situação em que ele possa apagar? Porque você falou que ele não apaga, mas assim, geralmente para ele ser acionado é porque ele já não apaga mais, né? Pela temperatura que gerou no ambiente. Ou porque depende. você Pode vê- ter um foco que gerou ele, acionou ele, mas que ele conseguiu acabar, por exemplo, com o incêndio. É Não, possível? quando você vai para. Eu não falei assim, o mercado é dividido em prédios comerciais, que seriam esse aqui, hospital, né? Shopping geral. Shopping e tal. Você tem os grandes armazéns e você tem indústria. E que a diferença é o material combustível e é também o valor agregado que você tem dentro de um armazém, por exemplo, é muito maior do que você tem dentro de um prédio comercial. Sim. Em termos de carga armazenada, de carga de calor também, de carga de combustível, né? Nesses armazéns, por exemplo, você tem uns sprinklers, a boca dele também desse copo. São 300 litros por minuto. Nossa. Esse modelo é para apagar. Mas aí é num lugar que ele tem que apagar, senão ele vai derreter, vai cair tudo. Sim. Não só a carga, vai a estrutura, vai tudo É pro tudo beleléu. diferente nesse caso, né? É Até o tudo reservatório diferente. dele é muito maior. É tudo em grandes proporções. Gigante. Aqui, se você imaginar que ele vai ser acionado quando o calor bater no teto. O sprinkler aqui ele tinha que estar colado no teto, né? Ou ter algum tipo de chapa para segurar. Ele está afastado do teto. Ele tem que estar afastado do teto. Pegou fogo aqui, o foguinho que está aqui embaixo ele não gera um calor ainda suficiente. Então esse calor ganha força. Quando ele chega no teto e acumula em torno do sprinkler, aí que ele vai acionar o sprinkler. Então, para isso acontecer, ele já pegou um tempinho de fogo aqui. Entendi. O sprinkler não salva uma pessoa no ambiente, por exemplo, né? Ela... Não, Assim, salva. pode salvar se ela estiver confinada, presa, mas assim... No caso da Botkiss, por exemplo, se tivesse sprinkler lá, foi feito esse estudo. Esse ensaio. Não na Botkiss, mas 10 anos antes teve um ensaio em Rhode Island idêntico. E teve uma camarada que estava lá dentro, foi um show, teve fogos, pegou fogo do teto igualzinho, e um cara filmou e conseguiu sair. É assustador. O tempo, o volume de fumaça, né? E aí eles simularam a situação que aconteceu e simularam uma situação com o sprinkler, né? Então o sprinkler... Como teria sido diferente, quantas vidas não teriam salvo? Você diminui a temperatura, você condensa os gases tóxicos, né? Então tem uma série de situações que poderiam ter salvado as pessoas, né? Fora que teve problema de controle de acesso, com o sistema de detecção e tal. Tiveram outras questões também de proteção contra incêndio. Mas o sprinkler, sim, ele vai, porque ele ameniza a temperatura e ele abafa os gases tóxicos. Não totalmente, mas é isso. Você ganha tempo para meter o pé. Entendi. Né? Então, mas para ele ser acionado, normalmente o sprinkler está no teto. Né? Então tem que gerar um calor que sobe. Quando ele sobe, ele perde calor, então tem que ser uma quantidade de calor que acumule para poder operar. No que opera, ele vai segurar aquele foco com muita tranquilidade. Depois eu vou mandar o vídeo para vocês, chama Side by Side. São vários vídeos que foram feitos. A gente Várias comparações. Você na consegue associação, encontrar no site da Scott. Não, isso é feito pela Associação São 10 anos fazendo isso, velho. A Associação Brasileira de Sprinkler investiu. Foram várias montagens no Brasil. São 2 ambientes idênticos. Um com sprinkler, outro sem sprinkler. Então você bota fogo no mesmo ponto, no mesmo instante.
Você vê um sumindo no incêndio, o outro, o sprinkler tá lá, e fica aquele foguinho aqui, aquele foguinho ali, mas o sprinkler tá segurando. Esse é o papel dele. Aí 10 minutos fica um ótimo tempo para o bombeiro chegar e resolver a situação. Né? Sem sprinkler, 10 minutos pode ser tarde. Aí o sprinkler vai segurar meia hora, 30 minutos é tempo suficiente para... queimou aquele ambiente, resolveu aquele ambiente, ótimo. Não alastrou tudo. E evita também um dano estrutural, né? Porque muitas pessoas não entendem, mas o preocupação. grande risco do incêndio é porque a nossa estrutura no Brasil... Tem um mito bacana sobre isso, que estruturas de concreto aguentam mais do que estruturas de madeira, por exemplo. Nos Estados Unidos, a maioria das construções residenciais, né, que são casas unifamiliares, elas são de madeira. É um pavimento, fundação, concreto, uma laje, eles fazem o resto de madeira, assoalho, divisória. Por isso que tem lá, tem muito sprinkler residencial. Lá aqui não tem, né? E o incêndio, quando ele atinge uma estrutura de madeira, por mais que a madeira ela entre em combustão mais rápido do que uma parede de concreto, obviamente, ela demora mais a perder as funções estruturais dela do que a estrutura de aço. Porque a estrutura de aço, ela vai mudar de estado. O aço, ele não aguenta grandes temperaturas, ele aguenta menos temperatura do que a madeira, por exemplo. Só você pegar uma barra de aço fininha, que aguenta a mesma quantidade que uma estrutura de madeira, e incendiar os dois, você vai ver qual que vai deformar mais rápido. Então, quando tem um incêndio em grandes proporções, o seu risco de ter um desabamento, um colapso estrutural A madeira é um combustível melhor, né, pro fogo, Isso. mas ela... mas o aço, ele é bem mais sensível, né? Porque vai mudar de estado mais rápido ali, né? Ele vai derreter, deformar, vai deformar e vum aí. E aí vai fletir. Aí já era. Colapso. É isso mesmo. Já era. Por isso que esses elementos aqui que a gente não percebe no dia a dia, tá? Na nossa residência aí, acho que grandes empreendimentos residenciais também tem nos corredores, dentro dos apartamentos não tem, garagem, áreas comuns, e, enfim, salões de festa. A gente não percebe, mas isso daqui faz uma diferença que salva milhões de vidas. E o Brasil começou a olhar mais para isso quando teve aquele desastre da Boate Kiss. Acho que eu entrava num estabelecimento, eu nunca me liguei na saída de emergência, se tinha identificação, se tinha extintor de incêndio. E depois da gente passar por isso, a gente começa a ver como que o mercado se preocupa mais. Acho que é algo natural ali do ser humano. Espera, às vezes, dar um problema para começar a se preocupar. Você percebeu algum impacto depois dessa tragédia, desse evento ruim, no mercado, das pessoas se preocupando mais? Ou... Não. Mas houve uma tentativa de melhorar algumas leis, tentando criar algumas leis. Igual quando tem um acidente na Fórmula 1. É difícil ter um acidente na Fórmula 1 e não tentarem melhorar o carro para diminuir os riscos. Esse é o ideal, assim, né? Acho que a fiscalização mudou ali durante um período, aumentou um pouco, né? Muitas vezes, desculpa, as pessoas se preocupam em punir quem não cumpriu, que ok, faz parte, e como se isso fosse resolver um problema, né? Diferente no setor aéreo, por exemplo, qualquer probleminha, os caras vão até o último parafuso. Puta, esse parafuso não era para ser com esse material, foi isso. O cara vai trocar parafuso no mundo inteiro. Eles realmente fazem, porque avião não pode ter margem, né? Não pode ter. É o que a gente faz, Felipe, todo mundo faz. Eu até falo brincando. Você vai tá com um problema no coração, você não vai no curandeiro da esquina. Exatamente. Você vai no médico, no cardiologista. Você tá com um câncer, você vai no oncologista. Agora, tu quer fazer uma instalação de incêndio... Não faz nem o projeto, né? Não faz nem o projeto. Cadê o projeto? Exatamente. Tu não faz o projeto, tu não sabe se aquele cara que está executando tem alguma especificação técnica, fez qualquer curso técnico que seja. O cara que está supervisionando, se tem algum responsável técnico ou se o cara que assinou, ele só recebeu para assinar, que isso é muito comum. E aí a gente, na época que criou o nome do podcast, foi justamente por isso. Porque o nosso meio da engenharia, ele é um meio extremamente amador. As pessoas não buscam profissionais qualificados e certificados para executar. Meus amigos me zoam porque eu indico que eles comprem extintor de carro e deixem em casa, né? Aí tiveram 2 amigos que tiveram um incêndio na cozinha, assim, né? E eu já falava isso há um tempão, eles ficam me zoando, né? Cara, compra na internet, Mercado Livre, um extintor. Os 2 me mandaram fotos panicados totalmente, assim. Pegou fogo na cozinha dos caras, assim. Foi assustador, não sei nem como é que eles conseguiram apagar. Me mandaram as fotos, eu falei, posso postar? Não vou botar o nome de ninguém. Tem um post meu no LinkedIn que eu mostro as fotos, como ficou a cozinha, a sala dos caras, assim. Eu falei,
Tá Eles vendo usaram aí? o Um extintor. extintorzinho teria resolvido custar nada. Vocês ficam me zoando? E apagar ali o fogo. Cara, em tudo, até na medicina, a prevenção vai ser sempre mais barata do que o remédio. E o Então, projeto sempre- também, né? É, O projeto faz exato. com que Não, o você projeto Faz é o parte da início. prevenção, faz parte de você se preocupar com o que pode acontecer antes de que aconteça, né? É sempre mais barato, é menos custoso. Sim. Mas o pessoal gosta de apostar, geralmente. Mas tá mudando. Eu percebo que tá mudando já tem alguns anos. E isso é bom pro nosso meio, principalmente pro meio de instalações de incêndio e prevenção. Acho que eu já fiz tive a oportunidade de fazer alguns projetos comerciais. A gente fez um no Village Mall agora. E realmente a fiscalização do próprio empreendimento, do condomínio, né, do shopping, é bem alta em relação a isso. Eles pedem anotação de responsabilidade do executor, do projetista, regulamentação, vistoria do bombeiros. Então acho que tem muita coisa evoluindo, que antigamente um shopping nesse nível, por mais que fosse alto padrão, eles não tinham essa preocupação toda. Então acho que a evolução, com o passar do tempo, os empreendimentos residenciais, eles estão com... tem uma nova ANR que obriga agora todos os síndicos a recolherem a ART. Isso já mudou muito o mercado, porque acho que eu já contei isso em algum episódio, mas, cara, eu já peguei caso, quando eu trabalhava para uma construtora, de um pedreiro que ele tirou mais ou menos uns 15 centímetros, 15 não, estou sendo exagerado, mas uns 10 centímetros de um pilar para passar o nicho, porque o nicho do banheiro batia no pilar e ele falou, pô... O prédio pode até cair, mas o banheiro não tem como ficar feio. Pô, eu vou O banheiro fazer, tem que ficar cara. legal. E aí quem que assume esse problema? Quem tem que intervir? Tem uma coisa muito interessante que eu lembrei. Eu lembrei do meio, esqueci. Lembrei agora há pouco, esqueci. Eu falei, agora eu lembrei. Agora é a hora. Preciso falar. Porque quando a gente entrou na mecânica de entender a lógica do digital através da Tsuru, em várias situações reais eu falei, assim, vou contar um caso prático. Eu falei, tá, resolvi o caso prático, agora como é que eu vou trabalhar a comunicação disso aqui? Aí você está falando da questão da qualidade da mão de obra, né? E pô, quando o cara fala assim, pega o instalador de sprinkler, não a empresa instaladora, não é o dono da empresa, é o cara que ele vai chamar para enroscar isso aqui. Irmão, chama esse cara que passou aí na esquina, porque é só enroscar o negócio. Só que se enroscar isso aqui errado, pegar no braço e entortar esse cara, já era tudo que eu falei de qualidade. Foi pro beleléu. E aí numa instalação fora do Rio, uma instalação grande, até usando um sprinkler, nossa, esse grande aqui, num galpão e tal. Houve lá, eram 14 galpões, a gente estava no primeiro galpão e o cara, tá vazando, botei na instalação, não sei o que lá, eu tive que pegar um avião e ir para lá. Aí eu olhei e falei, cara, tem alguma coisa errada? E foram dois problemas. Foi um problema de instalação que é muito comum, fazer a instalação errada e amassar, e aí ele vai vazar, né? E teve um problema que o cara deixou cair uma caixa de sprinkler de 15 metros de altura, não me contou, me falou que vieram 100 com problema. Pô. Me deu um trabalho, eu falei, você tem que vir visitar a fábrica para você ver que assim, a chance disso acontecer é zero. Zero, não é 0,1, é zero. Então consegui trazer o cara, foram brigas através de relatórios técnicos, mas o lance mais interessante foi da instalação, e eu fui descobrir que os caras não sabem passar Teflon. Mãozinha esquerda. Isso é um marketing clássico Isso é básico. no mundo real, que é você olhar e você falar, qual foi o problema? O cara pegou aqui, pegou ali. Não, o cara passa um dedo de Teflon na direção errada, aí vai apertando. Vai soltando a Vira fita. uma onda ali, vira um... E aí o cara sente o metal com metal, ele vai botando força, aí de repente até o dono da instalação falou, não, de vez em quando eu quebro a chave. A chave que a gente dava pro cara era uma chave dessa grossura. Eu falei, mas como você quebra a chave? Ele toma uma cervejinha aqui, eu tá ali no final do dia, não, o cara bota um pé de cabra. Eu falei, Vocês entregam uma chave também? A gente tem uma chave que ela faz um ângulo assim pra Legal. mão caber. Juntei aquilo, falei, cara... Eu falei, deixa eu ver se tem vídeo no avião já voltando. Deixa eu ver se tem vídeo sobre... Tinha um monte de vídeos, não no Brasil, lá fora, sobre como passar o Teflon. Falei, cara, os caras não sabem passar o Teflon. Aí eu vim com esse negócio, falei com o Vitor, cara, isso aí, preciso fazer um vídeo educativo. Esse vídeo tem mais de 40 mil views. Caraca. Um vídeo No de YouTube. como passar Teflon e YouTube. instalar sprinkler. Porque eu falei, cara, isso aqui a gente vai educar o instalador. O vídeo de 2 minutos e meio. Então o dono da instalação, hoje eu falo para todos os distribuidores, cara, vendeu o sprinkler, manda esse vídeo. São 2 minutos e meio que não vai dar por reação para você, nem para mim. A gente vai... Isso para mim é um exemplo maravilhoso de você, mundo real, problema prático e você usar o digital. Sabe o que a gente fala? Que o óbvio tem que ser dito. Agora tem que ser gravado e escrito também. Exatamente. Não tem jeito. Mas, gente,
A gente, cara, muito legal. Eu, mesmo sendo engenheiro civil e assim, eu entendo pouco do universo de Sprinklr, porque são muitas áreas, né, cara? A parte de indústria tem instalações que São para mais quem é de 100 leigo tipos, fica cara. impressionado. São mais de 100 tipos, você falou, né? Modelos, assim. Mais de 100 modelos É de muita várias coisa. bitola, Linhas. de vazão. E assim, você vê que são mudanças sutis entre um e outro, mas que fazem muita diferença. É muito estudo por trás, muito legal. Eu queria fazer uma provocação para vocês aqui, pra gente passar pro pessoal que tá assistindo a gente. A gente falou muito aqui sobre o B2B, sobre o marketing, a importância disso. Você deu um exemplo sensacional agora sobre como conectar o mundo real com uma estratégia de marketing que vai impactar o mundo real de novo. Exatamente. Então é um ciclo, eles se retroalimentam. O que vocês aconselham para o pessoal, principalmente o pessoal que está no mercado tradicional como o nosso, que acha que a internet ou que o marketing B2B ele tem pouco peso? Qual conselho vocês dão? Assim? Vocês podem pensar em conjunto, falar alguma coisa, entrar no consenso? Cada um fala mas o que vocês acham? Da minha parte, eu acho que minha parte, ou quem estiver no meu lugar, é conhecer o seu negócio. E conhecer o teu mercado e criar uma estratégia. Busca uma boa agência, esteja aberto para isso. Ter a cabeça aberta, né? Mente aberta. Exatamente isso que o Felipe falou, e eu volto naquele ponto. É você, primeiro, antes de qualquer passo, entender quem é o seu cliente, as dores, para poder saber o que comunicar, e aí sim vai ter a estratégia de como comunicar, quais canais utilizar. Mas vamos supor, o que pode ser feito dentro do mercado B2B ali no marketing digital, né? O feijão com arroz bem feito, você já vai ter resultado. Qual é o feijão com arroz dentro do marketing B2B? Produzir conteúdo e distribuir esse conteúdo. Produz conteúdo no blog do seu site. Tá, mas que tipo de conteúdo? O que eu posso produzir? Quais são as ideias? Quais são as pautas? Começa pelas dores do teu mercado. Pega o teu time de venda, entende quais são as principais objeções e as principais dúvidas que quando alguém entra em contato com ele e o teu time de venda recebe. Anota todas essas dúvidas e objeções e começa a criar um artigo para cada dúvida e para cada objeção. Só aí você vai ter conteúdo à vera. E se a pessoa tem dúvida no processo de venda, ela tem dúvida antes também. Então, anteriormente, ela já vai na internet buscar para entender mais aquela dúvida ou, enfim, entender um pouco mais sobre aquilo. E se você tem conteúdo para isso, você pode ter a chance de ser encontrado. Mas você pode forçar ser encontrado, que aí vem a mídia paga, vem os canais. Você pode começar anunciando pelo Google, que é o melhor canal hoje, a porta de entrada na internet. Se alguém vai no mercado pesquisar alguma coisa na internet, muito provavelmente ele vai no Google pesquisar isso. E se você é encontrado lá, você já consegue trazer ali uma baita oportunidade. E você anunciando no Google, você força a aparecer nas primeiras posições, força furar a fila e aparecer ali logo nos primeiros resultados. Então, cria conteúdo, envolva com o teu time para entender quais são os temas ali mais frequentes, cria conteúdo para cada um e distribui através do Google Ads, através das redes sociais, através de Meta Ads. LinkedIn Ads é excelente para o mercado B2B, porque o nível de segmentação que você tem ali dentro é absurdo quando a gente fala de B2B. Você já por está no exemplo, B2B, exatamente. segmenta ainda mais. Então, por exemplo, você fala para mim, olha, meu cliente são empresas que tenha pelo menos acima de 100 funcionários e dentro dessas empresas, quem é o decisor e quem eu quero conversar são pessoas que ocupam um cargo de gerente de tal área, diretor de tal área, né? Cargos de decisores ali, e são empresas do segmento tal na região tal. Você literalmente, na hora de anunciar no LinkedIn, você consegue colocar esse filtro. Tamanho de empresa, o cargo das pessoas que trabalham nessa empresa, qual é o setor, qual é o segmento, qual é a região. Então você vai literalmente falar 100% com quem está dentro do teu perfil. Você entrega o panfleto na mão da pessoa, exatamente, né? 100% quem está dentro do teu perfil. Aí o que você faz? Você usa essa ferramenta para distribuir o seu conteúdo, distribuir a sua comunicação, trazer ele até você. E assim você vai cercando essa pessoa. E já é uma prova social, né? Você bota exatamente. Ali, tô falando contigo daqui, mas você pode fazer a mesma coisa com o seu cliente. Aquilo que como vocês se conheceram também, né? Sim. Aí você tem
um funcionário ali trabalhando 24 horas por dia, sábado, domingo, que é o tua estrutura, né? Sim. Eu acho que você tem que entender a sua estratégia, que tem gente que transfere isso para a agência. É um erro. Você tem que confiar na agência, que aí o cara contrata também e fica questionando tudo. Fica lá no chat GPT questionando tudo que o cara confiar e tem que ter uma visão de algum médio e longo prazo. Que se quiser uma resposta em 6 meses, não vai ter. E no B2B, Aí você ganha é natural ser médio e longo prazo. O próprio ciclo de venda do B2B é médio e longo prazo, né? E por que o resultado vai ser a curto prazo? Não tem como. Começar a fazer uma campanha agora, uma estratégia agora e em um mês você já tem resultado. Não. No mês você tá colhendo o que você fez no ano passado. O lead que você gerou agora, provavelmente ele vai começar a entrar no processo de venda daqui a uns 6 meses. Para depois, mais 6 meses, ele tá lá fechando um contrato com você. Aí, no primeiro mês você já fala que não deu resultado. Não tem como. Você está começando a fazer a engrenagem girar. Então tem que ter um pouco de paciência, confiança, né, e disciplina para manter isso constante. Entendeu? Tá aí um desafio para Tsuru. Criar essa paciência na geração Z, que eles vão ser os próximos empreendedores, tá? Esperar um ano para eles vai ser difícil, viu? Vai. Não, claro, eu dei um exemplo, cada mercado. Não, mas... eu sei. Sim. Nós estou dando uma piada que vai fazer sentido se for 3 meses para eles, tá? Eles já estão querendo chegar na velocidade da luz. Não tem nada a ver aí com o podcast, mas tem a ver com isso que você está falando. Tá? A gente está precisando contratar gente para uma parte lá da fábrica que não tem grandes qualificações e os jovens não estão vindo. Não querem. Não é jovem de classe média, não. Jovem de periferia não quer. Não quer ter chefe. Não quer ter chefe. Quer ter sucesso rápido. É isso. Isso nunca aconteceu. Né? Isso pode acontecer na classe média, assim, né? Mas na periferia, não. Isso a gente não consegue. Você chama 20... põe 3 para dentro, daqui a pouco 2 saem, fica 1. Então o caminho tá meio sombrio mesmo. Tá difícil. E não é no Rio, não. Isso é no Brasil, isso é um fenômeno. Eu não queria falar nada, não, mas o caminho das agências B2B é tortuoso. Tem muita oportunidade. Porque, cara, como é que você faz para movimentar um mercado se o teu cliente está tendo dificuldade de produzir a mão de obra? Uma cadeia toda. Eu fico preocupado, mas ao mesmo tempo eu acho que é só uma fase. Eu acho que virou uma pandemia de odiadores da CLT. Já viu? Eles não querem mais trabalhar e acho que tem que ser em 1 mês, 2 meses, já tá ocupando uma posição de sucesso. Acho que, cara... Isso foi pro mundo real. Isso saiu do mundo real, foi pro digital, disseminou e afeta muito. Acho que tá muito relacionado também com influenciadores que estão acho que tá mais por isso. E esses caras influenciam muito essa galera nova. E aí a gente tá sofrendo com isso, mas faz parte, acho que é um momento, vai passar. A gente tem que ter essa expectativa. Ou teremos soluções para isso. Ou vamos criar outras soluções. Lá a gente está procurando gente com 35, 40 anos. Parou a busca de jovem. Eu acho que vai se achar um caminho que isso vai sair. A maior rotatividade são dessa galera mais nova, mas eu tenho esperança. Senão a gente não tem o que fazer, né? A gente tem que... Ou a gente tem esperança ou a gente desiste. Não tem como desistir, então a gente tem que ter esperança. Pô, muito bom encerrar com uma frase motivadora dessa. Fechar com uma... Não, mas é porque a maior verdade do mercado hoje é essa. Sim. Se você não tiver esperança e a gente transforma, né? A gente pegou meninos novos de 18 anos que tinham saído da escola, transformou em profissionais. Profissionais mesmo. O projeto Jovem Aprendiz pra gente é um sucesso. Isso é um sucesso, porque o cara cria desde novinho ali uma cultura. Isso é muito legal. A gente tem funcionários hoje na faculdade já fazendo pós-graduação que começou com um Jovem Aprendiz. Muito legal. Muito legal. Muito bacana mesmo. Show. E como é que o pessoal acha vocês aí nas redes sociais, né? No site? Aproveita pra falar aí. Comigo é Scope só. www.scope. Como o marketing é bem feito, se tu escrever Scope no Google, você vai achar. Não precisa nem escrever o site todo. Se escrever Sprinkler, vai achar. Bom, quem quiser seguir a gente, as redes sociais da Tsuru é @tsuru.digital. O site também é www.tsuru.digital. A minha rede social, o Instagram é Vitor Gerson, né? Então é o único que vai achar lá, Gerson. E no LinkedIn também.
a gente, no Instagram da Atsuro, a gente posta muito conteúdo. Aquilo que eu falei, a gente faz pra gente o que a gente vende para os nossos clientes. Então, a gente produz muito conteúdo sobre marketing B2B, de tudo quanto é tipo de segmento. Então, até quem quiser estender um pouco mais esse assunto, quiser aprender um pouco mais, entra no nosso site que vai ter bastante conteúdo para vocês. Show, pessoal. Acessem lá. Show de bola. E chegamos ao fim de mais... Pô, a puta aula que vocês deram pra gente. Eu Tanto aprendo de marketing. muito. Eu gosto muito de fazer isso aqui, cara, porque eu aprendo muito. Eu gosto de verdade. Eu saio daqui, ó, eu tô cansado, dormi 3 horas. Porque eu fiquei no escritório montando... Foi dormir com o sol nascendo. Eu juro por Deus. Não tô inventando história porque eu fui lá porque eu fiquei acompanhando a montagem dos nossos últimos detalhes da nossa sede. E, cara, eu cheguei aqui e terminei energizado, porque a gente começa a ouvir coisas. Pô, eu sou muito fã já da Scop, cara. Do fundo do coração. Só de Primeiro que, dia a dia, né? primeiro que a gente fala muito sobre empreendedorismo no Rio de Janeiro. A gente sente 50 anos de empresa pra mim, pô, cara. Lembra que eu falei pra vocês, né? Que ia ser um baita papo, né? De Sprinkler. Eu falei, eu avisei pra ele. Não, cara, mas a gente é muito bem... A gente é novo pra caramba, cara. A gente tem a cabeça diferente em relação a isso. Sim. Pra gente vai ser sempre um aprendizado, porque o que a gente montou aqui é um ambiente de troca. Então, por mais que a gente acabe ouvindo mais vocês do que passando, a gente está aprendendo e tentando encaixar nas coisas que a gente vive no dia a dia. E realmente, cara, eu tô com várias coisas na minha cabeça aqui. Porque eu já sei que, eu já tinha falado com o Ange que em algum momento a gente queria abrir uma área de manutenção. Cara, manutenção é quase totalmente B2B. Tem até um pouco ali para cliente final de residencial, mas é quase 100% B2B. E é um baita do negócio. Porque é uma das únicas formas na engenharia, a gente, por exemplo, está no mercado recorrente. Nosso mercado tem grande demanda de recorrência. A gente não tem recorrência hoje. Então já temos, temos um segundo capítulo para a gente fazer aqui. Muito em breve teremos o episódio 2. Parabéns para vocês, porque é o que vocês falaram em algum momento, né? O mundo vai virar online depois da pandemia. E, na verdade, isso aqui é insubstituível. Melhor do que uma call, né? Melhor do que um Google Meet ou um porque Teams. tem coisa que você vai ver no olhar, ou então... Não tem jeito. É isso. Eu Linguagem esqueci corporal. uma coisa, voltou, porque você falou uma parada que a gente puxou. Isso é muito legal. Isso é importante. O A gente online ainda é sempre ser foi. humano, né? E daqui já vai sair uma reunião da Atsuro com vocês Já para vai poder sair. ajudar, porque vocês não podem errar, né? Então tem que contratar uma agência especializada Com em B2B. certeza. Daqui a 10 anos tem um episódio com a gente do outro lado da mesa. Exatamente. Não, mas Galera, legal. Pessoal, obrigado Valeu. pela presença aí de vocês hoje. Muito obrigado. Você gostou do episódio? Você tá aqui até agora, você gostou do episódio, então você já clica aí no gostei, já dá essa moral pra gente, compartilha com um amigo que não fazia a menor ideia do que era um bulbo de Sprinkler. E que eles tinham 3 cores. E espessuras diferentes para tempo de acionamento São diferente. 4 cores. Que São tem 4? as 4 cores, ó. Vermelho. São 4 então temperaturas de azulzinho ali, ó. acionamento, né? Aí. Amarelo. Então, já faz esse favor, manda pra todo mundo, pra ninguém passar perrengue num incêndio, espero que ninguém passe por isso. E a gente vê vocês no próximo episódio. E não se esqueça, que a gente não pode deixar de falar aqui, que a obra é séria, mas o papo é leve. E o papo hoje foi leve de verdade, E foi é muito esse bom. o objetivo aqui do Cadê o Projeto. Obrigado, Vitor, Felipe, Ange. Obrigado a vocês, parabéns. Obrigado, pessoal. Valeu, galera. Valeu. Um abraço.